Bem, a gente está aqui com o objetivo de dar um retorno para vocês das atividades da nossa finalização de curso. Aqui a gente vai fazer algumas pontuações, mas a gente viu que sim, realmente os conceitos estavam no que vocês apresentaram, a forma de elaborar o pensamento, a construção de uma atividade desde o início, numa preparação, no meio de desenrolar e no objetivo final. Então é isso, a gente consegue ver bem o conceito da reeducação do movimento dentro do que vocês se propuseram nas aulas. Uma das alunas desse grupo me falou uma história que eu gostaria de passar para o resto do grupo como um exemplo, né? Porque para mim foi muito ilustrativo. Ela me trouxe que, agora nesse terceiro grupo, de posse desses 2 ciclos, né, ela fez uma atividade num grupo de terceira idade relativamente simples, mas que ela resolveu desafiá-los a ficar. Ela colocou o STEP, é uma atividade até que vocês usaram bastante aqui, vários grupos usaram, e onde ela teria que ficar só, o grupo teria que ficar só com o antepé, no step, e levar a tíbia para frente, se organizar corporalmente nas massas. E no final da atividade, alguns achavam que não eram capazes, e ela falou que foi persistente e que no final eles se acharam lindo. Ela fotografou, mostrou, e eles falaram no final da aula: a gente podia fazer uma apresentação de teatro no final do ano. Traz assim, que desafiar uma pessoa, seja de que idade for, seja a criança, o adolescente, não existe idade para a gente acreditar na motricidade de um ser humano, de uma pessoa. Então não é porque é idoso, porque a gente tem que pensar, vou fazer qualquer coisa simples porque ele não está fazendo nada mesmo, né? Mas não é assim, ele já é uma pessoa que já viveu muitas experiências motoras. Então ele tem que ser desafiado sim, ele tem que se acreditar que é capaz, ir por caminhos como vocês foram aqui, que a gente pontuou bastante durante o curso. Vá construindo aos poucos, vá tendo objetivos claros, e você vê que como eles se sentiram tão capazes e com autoestima tão elevada de querer até apresentar talvez para os filhos, netos, enfim, familiares e amigos. Tá? Então a gente vai fazer pontuações agora de coisas que poderiam até ficar melhor, usando as atividades que vocês tiveram, e esperamos de vocês retornos. A gente vai sempre retornar os e-mails, ponha dúvidas, coloquem coisas como essa amiga de vocês que nos colocou, para que a gente vá acompanhando com vocês aí o desenvolvimento de vocês. Vários de vocês fizeram uma proposta bastante interessante de montar um circuito para evoluir o passo, pensando numa atividade de desequilíbrio, né? E ela é bastante interessante, lógico, a gente viu questões muito pontuais, mas a gente precisa ter em mente que essa atividade ela não pode acontecer à toa, sem alguns cuidados. Então, essa evolução do passo de uma superfície instável para outra superfície instável, ela pressupõe alguns cuidados e algumas correções, e nós vamos ficar bem atentos para essas correções no que a Juliana vai nos mostrar. Quando ela coloca o apoio do pé direito para dar o primeiro passo, a gente vê uma progressão que sai do calcânio, lá do calcanhar, e ela vai horizontalizar a pranchinha, trazendo o apoio para o antepé, pela força, pela ativação do tibial anterior, e ela forma o arco, e ela mantém a força dos braços para baixo. Ela volta para o circuito e ela vai transferir o peso dela, e ela vai tentar manter essa organização dos braços, que não é porque ela está numa superfície instável, ela vai deixar o braço se elevar. Ela tem uma tonicidade que ela tenta manter, e ela tem uma organização dos braços que eles não pode acontecer anarquicamente lá para cima. Nessa hora, ela está indo direto com o antepé para frente, o tibial não avança, o corpo dela fica mais instável ainda, e isso não vai se refletir
numa melhora da marcha. Vocês percebem que quando ela vai direto com o antepé, o desequilíbrio dela é maior e os braços dela estão se elevando e isso não vai reorganizá-la em nada. E o olhar está voltado para o chão. Então agora, vocês percebem que ela tenta reorganizar os braços a partir do apoio dos pés lá no desequilíbrio e o olhar se mantém horizontal, ela tem um foco de olhar à frente dela e ela se desestabiliza, mas ela se reorganiza nessa instabilidade, mantendo o olhar e a organização dos braços na troca do passo na superfície instável lá embaixo. Um outro comentário que a gente gostaria de fazer para vocês é a respeito de uma atitude que foi um exercício que foi muito recorrente entre os grupos, que é um exercício que vocês utilizam o agachamento. Se eu não me engano, ele foi feito em superfícies instáveis e um movimento muito parecido quando vocês estavam trabalhando com a bola grande e pediam para o aluno tentar alcançar a bola com o quadril, como se fosse, tentar sentar na bola sem olhar, levando o bumbum em direção a ela. O primeiro comentário que eu gostaria de fazer é assim, quando a gente vai trabalhar essas descidas, em relação ao nosso centro de gravidade, quando a gente vai na direção do chão e volta, uma das coisas que a gente tem que mais pensar é em como que o pé se organiza no chão, de forma que eu sustente o peso do meu corpo e como a bacia se posiciona no espaço para que não aconteça uma grande posteriorização da bacia com uma anteriorização do tronco, porque é muito difícil controlar o peso do tronco e da cabeça indo para frente se a gente já vai com essa alavanca muito grande. Então, o que a gente tem que pensar? Que esse deslocamento da bacia ele tem que ser, pelo menos no exercício, num sentido vertical, para que a gente vá estruturando uma força, que é uma força necessária lá no glúteo máximo, nos rotadores, de estabilização dessa bacia, uma tração no sacro, para conseguir manter o comprimento na coluna lombar. E para que daí, nos exercícios, nos movimentos cotidianos, quando cai um lápis e eu vou buscar, ou quando eu precisar carregar um peso, eu tenha uma estrutura de proteção maior a esses movimentos que são muito desorganizantes. E a G vai sentar na bola mostrando que nessa permanência da posição sentada na bola, a gente nunca vai poder sentar lá em cima. A gente tem que sempre manter a bacia sentada mais para a borda da bola e usar muito a pressão do pé contra o chão para controlar, para que tenha força na parte anterior do tronco e que a gente contenha essa coluna lombar que quer ir para frente. Então, nessa posição sentada na bola, se a Geni solta o peso a pressão do pé contra o chão, que é como ela fez agora, observe como a bacia vai para frente, a barriga se solta, e a lombar afunda. Para se manter na vertical aí, ela precisa fazer uma retificação do tronco. Então, é ruim. Agora, quando ela vai pressionando o pé contra o chão, a gente vê que essa força parte lá do tibial anterior, sartório, a gente consegue ativar rotadores na bacia e essa força chega no oblíquo do abdômen, contendo esse conteúdo abdominal e ajudando a lombar a manter a sua estabilidade. Aí sim, a gente vê que o tronco consegue se colocar sobre a bacia sem tanto esforço de retificação. Aqui, o que a Geni vai fazer? Ela vai descer, agachar em direção ao chão, mas a primeira coisa que ela vai ter que fazer é tomar cuidado em como ela vai acionar o tornozelo dela para que ela já desça anteriorizando a tíbia, usando a força do pé contra o chão, para esse descer não ser um desabamento do corpo dela em relação ao chão. Então, ela vai acionar a tíbia para frente e vai agachar, pensando num deslocamento da bacia num sentido mais vertical. Pode ir até mais rápido. Isso. Então, aqui o que a gente precisa ver? Essa descida da bacia, no sentido vertical, e a estrutura de força no pé
para aguentar o peso dessa bacia. Agora é o mais importante, é a subida. Então o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que pensar na descarga do peso no centro do pé, empurrar o pé contra o chão e não deixar em nenhum momento essa tíbia posteriorizar, porque é o fêmur que tem que vir numa alavanca de extensão para ela chegar numa vertical com um peso bem centralizado no pé. Aí nesse agachamento pode até dar uma espreguiçada, sentir mesmo o peso da bacia, descer um pouco lá embaixo e aí na hora de subir, pressionar o pé pensando em manter esse centro, o centro do pé, força no calcanhar, isso. A força tem que ser distribuída entre calcanhar e antepé. O cinturão, como vocês mesmos chamam, ele é muito útil e a gente não precisa ter medo da tração que ele possibilita. É muito útil essa força que a gente faz contra o elástico que está puxando você de volta. Vocês vão perceber que ela é favorecida pela força que ela faz contra essa pressão que o elástico faz puxando ela para trás. Ela luta contra isso. Isso a gente pode fazer com o idoso, com a criança. O deficiente visual se beneficia demais desse tipo de atividade, porque é uma luta contra essa pressão do elástico, essa tração que ele faz para trás, e ela avança a bacia para frente, ela ganha mais altura, ela muscula o pé, ela tem força no pé, ela está trazendo a tíbia para frente, ela quer avançar o corpo para ganhar flutuação nesse movimento. Olha, agora, só para a gente perceber a diferença quando ela tem bastante tração do elástico, o elástico lá atrás está frouxo, ele não está dando resistência nenhuma para ela e ela não cresce no movimento, ela não tem o que vencer. Então o movimento fica limitado e curto e agora ela nem ganha força de flexão. O pé está solto, não tem descompressão, não tem uma resultante antigravidade. Aí não está acontecendo nada, ela está fazendo simplesmente flexão numa perna, extensão na outra, e ela não ganha descompressão, ela não tem ativação muscular, o movimento não acontece numa reação para ela crescer e isso se refletir no cotidiano mais bacana. Uma das atividades que a gente gostou bastante foi esse trenzinho que serviu como um telefone sem fio. Interessante assim, os movimentos que a primeira pessoa resolve fazer e aí os de trás vão tentando repetir o mesmo movimento. Vocês colocaram bastante torção, que foi muito interessante, onde a mão e o braço de um lado vão tentar tocar o outro lado da pessoa e como que cada um interpreta o movimento que ele vê. Isso é importante também, né? Porque como acontece no telefone sem fio, às vezes o último ouve uma coisa que não foi exatamente aquilo que saiu logo no começo. E no movimento, isso também pode acontecer. A interpretação de cada um é que ajuda também a entender, né, o movimento do corpo, como que aquela pessoa se mexe, como se ela organiza no espaço. A experiência motora que cada um tem vai fazer diferença nessa hora. Um outro comentário que a gente gostaria de fazer, vocês enfatizam a necessidade de começar com atividades bem dinâmicas para ir, de fato, trazendo essas pessoas para o trabalho, né? Que são adolescentes, que podem se entediar, enfim. A gente sempre pensa assim, que uma atividade, quando a gente vai propor uma atividade que tem um dinamismo, um pouco de preparo anterior, ele tem que acontecer para que você não deixe que atitudes equivocadas façam aquela atividade virar só uma brincadeira e deixem de ter a função que a gente gostaria que ela tivesse, que é de organizar o corpo, trabalhar força muscular, elasticidade, ritmo, etc. Então, por exemplo, no exercício de cabo de guerra que vocês mostraram, ou cabo de força, não sei como vocês chamaram, a gente viu uma ação do bíceps muito, muito marcada.
Então, o que acontece? A gente perde a sensação do comprimento muscular, do alcance que o braço tem e a possibilidade do encaixe articular que vai permitir que essa força que vocês estão fazendo na mão, que vocês estão construindo, né, ao longo do braço, que ela chegue ao tronco e ajude a organizar a cabeça no espaço e ativar todos aqueles músculos do serrátil maior, né? Então, assim, quando a gente acentua demais uma força muito concêntrica do bíceps, a gente perde o comprimento e impede que aconteça a passagem de força. Então, aí vocês estão vendo a G e a Ana mostrarem, elas estão dando mais distância uma da outra. O movimento do braço, você vê que tem força na mão, mas que ele resulta no encaixe lá na cabeça do húmero. Existe um crescimento do pescoço, uma ondulação da coluna, o serrátil vai começar a entrar em cena. Então, às vezes a gente precisa primeiro pelo menos passar por essa experiência com um pouco mais de lentidão, para que depois possa fazer aquelas brincadeiras mais dinâmicas em que vocês trocam, né, o apoio, brincando já com a alternância de braços e pernas, como acontece na marcha, que a gente gostou muito desse exercício. E percebam, né, tem um ritmo e tem uma hora em que existe um break, que é a hora que vai acontecer o encaixe da cabeça do húmero, que essa força vai passar para a cabeça e para o tronco.